Começa mais uma edição do Porta Estreita, um podcast semanal com temas bíblicos que ajudará você no aperfeiçoamento da vida cristã. Assine o Porta Estreita no iTunes, Google Podcast, Spotify e nas principais plataformas. Olá, está começando mais um episódio do Porta Estreita. Eu sou o Alberto Júnior e no episódio de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o chamado de Deus para a missão. O verso central do nosso estudo de hoje está no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós podemos ver aqui que Jesus ele confiou à sua igreja a missão de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas para as pessoas. Quando Deus ele criou a terra e colocou a humanidade no mundo recém-criado, ele compartilhou uma intenção original com Adão e Eva. Eles foram chamados para cuidar da terra, incluindo todas as criaturas vivas, e a frutificar e se multiplicar. Nessa ordem e também na repetição da palavra bom durante a semana da criação, está implícita a ideia de que Deus colocou a humanidade em um mundo cercado de coisas maravilhosas. Aprender a respeito dessas coisas e viver neste mundo levaria ao crescimento e à prosperidade em todas as áreas. Deus ele estava intimamente envolvido na continuidade da vida na Terra. Ele costumava andar periodicamente no Jardim do Éden e a humanidade recebeu ampla liberdade para viver de maneira criativa e inovadora as funcionalidades dadas por Deus. Esse empreendimento foi o chamado missionário original de Deus para a humanidade. Após a queda dos seres humanos e a entrada do pecado nas realidades deste mundo, as coisas mudaram. Mas essas mudanças não negaram o chamado original de Deus à humanidade. Inúmeras vezes, Deus lembra aos que estão dispostos a ouvir que devem ser frutíferos, multiplicar-se e cuidar da terra. A Bíblia, ela repete esse tema do começo ao fim, culminando na terra recriada, lá em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. O pecado, contudo, ele introduziu a necessidade de um plano de salvação que possibilitasse à humanidade viver plenamente a vida que Deus havia planejado. A redenção ela foi demonstrada à humanidade por meio do ritual do sacrifício. Então, como Adão e Eva compartilharam esse plano com as gerações seguintes, elas incluíram o ato sacrificial como parte da revelação do que Deus faria para resgatar os seres humanos caídos. Muitas pessoas provavelmente tiveram dificuldades para compreender como a redenção ocorreria, mas algumas puderam ver que Deus tinha um plano que trazia esperança. Esse plano se tornaria parte do chamado de Deus para a humanidade, qual deveria ser compartilhado com o mundo. O seu plano possibilitaria que os seres humanos vivessem a realidade que ele originalmente havia planejado lá no Jardim do Éden. O chamado de Abraão. O estudo dessa semana destaca o chamado de Deus para Abraão, encontrado lá em Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Esse chamado ele possui vários elementos essenciais que precisam ser compreendidos se quisermos assimilar plenamente o que foi, o que é atualmente e o que continuará a ser o chamado de Deus para a missão. Em primeiro lugar, o chamado está fundamentado na narrativa de Gênesis, capítulo 1, do verso 26 a 28. Essa ligação ela fica ainda mais clara pela referência de Isaías ao chamado de Abraão e Sara para compartilhar com o mundo a alegria do Éden. Isaías 51, verso 1 a 3. Quando Deus chamou Abraão para ser uma bênção para as nações, o chamado divino significava que a bênção consistia em compartilhar um estilo de vida expresso em profunda liberdade e criatividade
que Deus pretendia desde o princípio. E aí, quando nós fazemos uma leitura rápida de Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, nós podemos ver que torna difícil compreender plenamente a bênção, mas o significado dela se torna mais claro quando a lemos dentro do contexto mais amplo das Sagradas Escrituras. Gênesis capítulo 22 acrescenta detalhes adicionais ao que Abraão foi chamado a compartilhar. O plano de Deus de prover um substituto para a humanidade por meio da morte e subsequente ressurreição. Esse plano deu à humanidade a esperança de que os efeitos do pecado e da morte poderiam ser superados. Também deu a esperança de que as promessas de Gênesis capítulo 1, 26 a 28 pudessem ser plenamente cumpridas novamente no futuro. Outro elemento do chamado de Abraão, que é muitas vezes esquecido, se encontra lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. O patriarca ele foi chamado para abençoar as nações. E nós também somos chamados para fazer o mesmo. No entanto, muitas vezes nós deixamos de notar que as nações também abençoariam Abraão. O chamado de Deus para a missão sempre implica uma bênção de mão dupla. Aqueles que seguem a Deus devem estar preparados para receber também uma bênção do mundo ao seu redor. O chamado para a missão sempre é um chamado para abençoar e ser abençoado. E compreender essa dinâmica muda a atitude das pessoas chamadas em relação aos outros e muda a maneira de compartilhar as boas novas. Quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos uma tendência no Antigo e no Novo Testamento. Deus ele teve de lembrar a humanidade periodicamente do chamado original contido em Gênesis. A necessidade de um lembrete teve origem em dois fatos. O primeiro deles é que muitas vezes os seguidores de Deus se esqueceram do que Deus os havia chamado para fazer. E segundo é que a mudança dos tempos exigiu um reforço desse chamado. Em outras palavras, a maneira de cumprir o chamado de Deus, ela precisa ser contextualizada de tempos em tempos, mas o chamado em si permanece essencialmente o mesmo. O espaço não permite examinar todos os lembretes do chamado de Deus para a missão presentes ao longo da Bíblia, mas alguns podem servir como exemplos. Quando Deus ele levou os israelitas do Egito para o deserto, ele explicitamente lembrou o seu povo de que, como nação, eles foram chamados para servir a todas as outras nações como sacerdotes. Em outras palavras, Israel foi chamado para ser uma bênção para as nações ao seu redor e também para receber bênçãos delas. Salomão, ele repetiu o chamado em sua oração de dedicação do templo recém-construído. Os profetas de Israel e Judá repetiram esse chamado em diversas ocasiões, como nós podemos ver lá em Isaías capítulo 19, verso 23 a 25, e também em Miqueias capítulo 4, verso 2 ao verso 5. Depois que Israel voltou do exílio, Deus novamente o lembrou desse chamado por meio do profeta Zacarias. Jesus ele viveu o chamado e o manifestou, levando ali o plano da salvação ao cumprimento por meio de sua vida, morte e também ressurreição. Depois de passarem alguns anos com Jesus e testemunharem a sua ressurreição, os discípulos eles foram chamados da mesma forma que Abraão havia sido chamado, e a seguir Israel, conforme nós lemos lá em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. O apóstolo Paulo, ele também reconheceu que o seu chamado estava alicerçado naquele feito a Abraão, como ele afirma explicitamente em sua carta aos seguidores de Jesus na Galácia, Gálatas capítulo 3, verso 8, verso 9 e verso 14. O texto de Apocalipse capítulo 14, do verso 6 ao verso 12, descreve a última vez que o chamado é feito nas Escrituras. Na verdade, esse não é um novo chamado, mas simplesmente uma reafirmação do chamado que teve início lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28, e foi transmitido ao longo da história. Cremos que esse chamado final, ele se destina a nós, que vivemos nos últimos dias da história da Terra. Assim, o chamado para viver e se desenvolver como Deus planejou no Éden é o nosso chamado hoje. Temos esperança de que viver o chamado e se desenvolver é possível por causa do que Jesus fez por nós na Terra e está fazendo por nós agora no céu. É nosso privilégio sermos parceiros de Deus nesse chamado
e sairmos intencionalmente para o mundo, tendo uma bênção para compartilhar, ao mesmo tempo em que esperamos receber uma bênção daqueles com quem nos encontramos. E muitas vezes nós encontramos razões para recusar a missão. Então, após o dilúvio, o mandamento de Deus era claro, que o ser humano ele devia o quê? Encher a terra. Mas o que eles fizeram? Eles tiveram um outro plano. Eles não queriam obedecer a Deus se espalhando sobre a terra. Eles não confiavam na promessa de Deus de que Deus nunca mais iria enviar um novo dilúvio. Então, eles começaram a agir por conta própria. Eles agora contavam com seu próprio esforço de salvação. Então, eles resolveram fazer ali uma torre, a Torre de Babel, para resolver, na verdade, aquilo que eles imaginavam que poderia ser um problema. Eles queriam alcançar a fama, eles queriam subir aos céus. Então, olha a ousadia do ser humano. O ser humano se recusando ali em cumprir a missão de Deus, em obedecer à vontade de Deus e tentando, de alguma forma, fazer as coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que eles imaginavam ser o correto. Eles estavam unidos em um propósito. Eles criaram ali a sua zona de conforto e se sentiram confortáveis nela. Tornaram-se desobedientes, desconfiados, autossuficientes e orgulhosos. E você pode muitas vezes estar imerso em uma zona de conforto que o impede de realizar a missão de Deus. Muitas vezes a gente pode estar buscando ali os nossos próprios interesses, aquilo que nós queremos, aquilo que desejamos, e nós nos esquecemos de fazer a vontade de Deus, porque estamos tão acomodados, estamos tão ali focados nos nossos interesses que colocamos a missão de Deus em segundo plano. O propósito da missão. Deus ele tinha um plano específico para a humanidade, Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 3, no verso 15, quando o ser humano desobedeceu, quando o ser humano pecou, Deus ele prometeu que nos salvaria do pecado. Então, através da morte, através do sacrifício de Jesus, nós podemos ter esperança. Mas Deus também escolheu a semente de Abraão para cumprir a sua promessa. Ele escolheu ali Jacó, Judá e Davi. Ele anunciou também o local do nascimento do Salvador. Então isso é algo maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela nos apresenta todos os acontecimentos e mostra ali o cuidado de Deus, mostra ali Deus atuando, Deus cuidando de cada detalhe no cumprimento da missão. E Deus também indicou a data exata da sua aparição pela primeira vez. Quando nós vamos ali em Daniel capítulo 9, do verso 24 ao verso 27, nós podemos ver a Bíblia indicando a data exata do surgimento, do nascimento de Cristo aqui na Terra. E finalmente, a promessa ela foi cumprida em Jesus, através da sua morte, através do seu sacrifício. Jesus pagou o preço em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto, ele se entregou em nosso favor. De Eva até Jesus, nós podemos ver que Deus ele escolheu várias pessoas a quem ele atribuiu a missão de abençoar a humanidade com as boas novas da salvação. Embora talvez eles não entendessem tudo o que isso implicava, mas Deus ele convida a cada um de nós a continuar abençoando o mundo, anunciando o Evangelho, falando do amor de Deus para outras pessoas. E nós só vamos anunciar o Evangelho se nós tivermos no nosso coração o amor por Deus, o entendimento do que Deus fez e o que Ele continua fazendo na nossa vida. É dessa forma que nós vamos continuar pregando, continuar anunciando a palavra de Deus, cumprindo a missão. Nós temos aqui o exemplo de Abraão. Abraão é considerado na palavra de Deus, como o pai da fé. E Deus atribuiu a Abraão uma missão e um território para que ele pudesse realizar essa missão. Mas as coisas não foram fáceis na vida de Abraão e também no cumprimento dessa missão. As dificuldades o dominaram a ponto dele abandonar o seu lugar na missão. E quando a sua fé falhou, ele cometeu mais erros. Então olha que interessante, quando nós vemos aqui a vida de Abraão, nós não estamos falando de um homem
que foi perfeito, um homem que não teve falhas, que não teve erros. A Bíblia o chama de pai da fé, mas ele, em vários momentos, ele falhou na sua fé. Ele não confiou em Deus, não confiou plenamente no poder de Deus. Mas através da sua caminhada com Deus, a sua fé foi se desenvolvendo cada vez mais e ele foi se apegando cada vez mais ao Senhor. E com muita paciência, Deus o empurrou de volta para Canaã. Deus não abandonou Abraão. Deus, ele continuava a contar com ele no cumprimento da missão. E apesar dos seus erros, Deus perdoou Abraão e lhe deu outra chance e mais algumas oportunidades, né? Deus, ele ordena que você cumpra a missão. Você que é um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus, ele ordena para que nós venhamos cumprir essa missão. Você pode até falhar ou estar errado em algum momento. E Deus, ele é paciente e misericordioso conosco. Ele está desejoso para nos restaurar e fazer com que nós venhamos continuar envolvidos na missão, porque Deus, ele deseja contar com você no cumprimento da missão. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Após o seu sucesso em Jerusalém, a igreja parecia não ter intenção de se estender ainda mais. E aqui a gente pode ver que era uma zona de conforto. E por causa da perseguição instigada por Saulo, os crentes da igreja primitiva, eles foram dispersos e levaram então a missão para a Judéia, Samaria e outros lugares. No entanto, sua visão da missão ainda era limitada, né? Então as pessoas tinham uma visão ali um pouco limitada em relação ao cumprimento da missão. O próprio apóstolo Pedro, ele acreditava que era uma abominação falar do evangelho para os gentios. Então ele achava que isso não era o que a igreja deveria fazer. Então Deus, ele teve que realizar um milagre sobre ele. Deus teve que conceder a ele um sonho, uma visão, para que ele pudesse entender que o evangelho também deveria ser pregado aos gentios. E como Pedro, às vezes nós também teremos que deixar de lado o nosso conforto, os nossos sentimentos, as nossas opiniões pessoais, a fim de cumprir adequadamente a missão que Deus nos designou. Então nós precisamos ter em mente isso. Por quê? Porque às vezes a gente está tão acomodado, mas tão acomodado com a nossa vida, com as coisas que fazem parte do nosso cotidiano, que nós não estamos atentos à pregação do Evangelho. E quantas pessoas hoje, elas precisam ouvir da palavra de Deus, elas precisam ter ali um contato com a verdade, um contato com a palavra de Deus. E nós somos instrumentos de Deus, que Deus deseja usar para pregar o Evangelho. Agora, por onde começar? O primeiro ponto a entender é que nós precisamos, primeiramente, buscar a Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum. Não importa as nossas habilidades, não importa as nossas capacidades, nós precisamos do Espírito Santo. Então, o primeiro ponto é buscarmos a Deus. O primeiro ponto é viver para Deus uma vida de acordo com a vontade do Senhor. E agora nós precisamos, então, ir atrás das pessoas, começando com as pessoas mais próximas da nossa casa, começando com a nossa família, convidando talvez para ir à igreja, convidando para estudar a Bíblia. São atitudes que nós precisamos ter para conduzir as pessoas para mais perto do Senhor. Mas às vezes nós também podemos ser chamados para cruzar fronteiras físicas, étnicas, culturais. Então o limite para a pregação do Evangelho, de acordo com a Bíblia, é até os confins da terra. Nós precisamos ir a todas as pessoas, anunciando o amor de Deus, anunciando o que Jesus fez por cada um de nós. Mas por que muitas vezes nós encontramos dificuldades na pregação do Evangelho? É porque muitas vezes nós colocamos o nosso eu como prioridade. Nós estamos mais focados nas coisas aqui deste mundo do que com as coisas eternas. Então, quando as coisas de Deus começarem a ser prioridade em nossa vida, quando entendermos que Jesus um dia vai voltar para nos buscar,
nós vamos estar mais envolvidos no cumprimento da missão. Talvez, se entendêssemos que Jesus está perto de voltar, se entendêssemos melhor a questão da salvação, teríamos mais urgência na pregação do Evangelho. Priorizaríamos mais falar e testemunhar as verdades de Deus para outras pessoas. Muitas vezes, quando as pessoas elas ouvem ou pregam sobre o chamado para a missão, elas reduzem esse chamado para compartilhar as boas novas como apenas informações. E não há dúvida de que transmitir informações faz parte de compartilhar a bênção que foi apresentada pela primeira vez à humanidade no Éden e transmitida de inúmeras formas durante a história. Mas o chamado, ele é muito mais do que isso. Quando nós reconhecemos que o chamado de Deus para nós, como seres humanos, ele está fundamentado lá em Gênesis, capítulo 1, do verso 26 a 28, esse entendimento ele pode nos levar, por meio de nossos diversos talentos e habilidades, a atrair pessoas para a bênção do desenvolvimento que Deus ele deseja para nós. O nosso testemunho para as outras pessoas, ele deve ser combinado com o anúncio do plano da salvação. Mas, em última análise, a vida que a salvação torna possível dará sentido ao chamado que Deus nos concedeu. Portanto, o nosso chamado é para viver as bênçãos de Deus de tal maneira que as pessoas elas vejam e também desejem o que temos nele. Isso significa que o seu local de trabalho, o seu lar, o seu círculo de amigos são os principais contextos em que você vive o chamado de Deus. E embora a pregação e a distribuição de literatura tenham o seu lugar, o cumprimento primário do chamado a Abraão e a você também inclui sua maneira de viver a cada dia de modo intencional com outras pessoas que não se entregaram a Jesus ou ainda não tiveram o privilégio de conhecê-lo. Lembre-se, no entanto, de que o chamado de Deus é uma bênção dupla e ao viver o chamado em sua vida diária, espere que as bênçãos voltem para você, vindas de pessoas de quem você nem sequer imaginava. Vamos nesse momento orar então ao nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos concede o privilégio de participar do cumprimento da missão. Que o Senhor nos use cada dia mais para testemunhar, através da nossa vida, através das nossas palavras, do teu amor para outras pessoas. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao fim desse episódio. Que Deus te abençoe e nos encontraremos na próxima semana. Até lá.